dia a dia, no cotidiano do turismo. Quais são os estados, Danilo Sá? Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Paraná, e já temos aí São Paulo, que vai começar a restringir a população, a circulação da população durante a noite, né? São as medidas sendo tomadas ao redor do país. Já tem outros estados também numa situação parecida, né? Tem algumas cidades no Pernambuco e também João Pessoa, né? Também João Pessoa na Paraíba também está tomando algumas medidas nesse sentido. Ainda não é o lockdown em nenhum deles, né? Mas já um primeiro passo aí no sentido de fechamento das atividades e manter só o que é essencial em funcionamento. Para falar um pouco sobre as consequências efetivas de um lockdown nas operações de entretenimento, de comércio, bares, hotelaria, restaurante, eu lhe pergunto, em março a julho do ano passado nós tivemos um lockdown, lockdown no sentido do seguinte: as operações não puderam operar, né? Os negócios não puderam operar, ficaram restritos, ficaram fechados. Quais foram as consequências desses meses no histórico e na condição, na operação desses equipamentos, tanto de restaurantes, de hotelaria, de bares e tal? Como é que a BIH entende as consequências desse período provocados pela não permissão de operação, pela impossibilidade de operação? Na verdade, Felinto, a hotelaria e o turismo não foi proibido de funcionar, de abrir suas portas em nenhum momento. Mas simplesmente, com as proibições, os hotéis fecharam as suas portas. Uma coisa é você reduzir o seu movimento em 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. A outra coisa é você fechar as portas e colocar, como tiveram hotéis aqui que chegaram a colocar 70% dos funcionários para fora. Não tiveram condição nem de colocar, deixar encostado pelo governo. Se não está entrando nenhum cliente, não está entrando nenhum centavo na empresa, como é que eu vou manter o salário dessas pessoas? Mesmo pagando 25%, como era o caso, né? Ou seja, o setor de turismo no mundo foi o setor mais impactado pela Covid desde sua aparição no mundo. Desde seu início, né? O mundo inteiro está sendo impactado da mesma forma. Isso não ficaria por menos jamais o turismo do nosso estado, de forma alguma. E eu aproveito aqui a oportunidade, Felinto, para que os nossos governantes, os nossos senadores, que eu espero que ouçam, estejam ouvindo, se não ouvirem, chega aos ouvidos deles, dos nossos deputados federais, estaduais e vereadores, os números que o turismo traz para a economia do nosso estado. Eu tenho aqui que 30% do PIB do nosso estado vem do turismo, né? 30%, mais ou menos 4 bilhões e meio por ano. É muito dinheiro, né? São 120 mil empregos diretos. Se a gente colocar os empregos indiretos, chega a 300 mil pessoas que dependem diretamente, eu diria diretamente. Por que o indireto, esse indireto? Eu dou um exemplo eterno, talvez aqueles que de vez em quando me ouvem, eu dou um exemplo fácil. O menino que vende picolé ali em Ponta Negra, se tiver turista, ele vende muito. Se não tiver, ele está em casa e não consegue ter o dinheiro para comprar o pão do dia dele. O cara que está andando na rua. Então é indireto, mas ao mesmo tempo é direto, porque ele depende do turista. Sem dúvida. Né? Nós temos aqui que 35% das riquezas produzidas no nosso estado vem do turismo. E os nossos governantes, os nossos políticos precisam entender e ouvir, porque normalmente eles falam do turismo na época da campanha, né, para poder angariar votos. Nossa bandeira será o turismo, e não fazem absolutamente nada. Isso é revoltante. Revoltante para todos nós. E o turismo, talvez até 2025, para ele poder recuperar tudo que foi perdido nessa pandemia. Quer dizer, há uma expectativa de isso só ser alcançado em 2025, não antes. Chegar ao seu auge. Daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos. É muito tempo. Agora vocês imaginem, eu já também falei um pouco, que é uma dor muito forte para todos nós como empresários, você ter que decidir colocar os seus funcionários para fora de casa, para fora da empresa, né? Abrir mão deles, né? Aquele momento de tristeza, principalmente na época, no início da pandemia, quando não se sabia do futuro, né?
pais e mães de família, gente do bem. E pessoas que estão ali no hotel há 15 anos, 20 anos, 30 anos, há 2, 3, 4, 5 anos. E que começaram a trabalhar recentemente. Né? Então, foi muito forte e muito impactante. Eu digo a vocês que eu estou falando aqui em nome dos hoteleiros, donos de hotéis, pousadas, e tenho certeza que o sentimento de todos foi o mesmo. Né? Foram noites, não é preocupado só com sua empresa fechada, com aqueles pais e mães de famílias que iriam também passar necessidades, que inclusive hoje estão passando necessidade, porque a hotelaria foi aberta em julho, mas ela não foi aberta em sua totalidade. A hotelaria hoje ela está em torno de 50%. Se eu tenho 50% do hotel ocupado, eu não preciso de 100% dos meus funcionários. Eu vou precisar de no máximo 30%, 40%, não é nem dos 50%. E aí chega um momento desse que eu estou ouvindo vocês desde o começo, venho ouvindo aqui o diálogo de vocês, totalmente previsível que iria acontecer. A gente sabe disso, né? Porque desde a época da campanha, que sabíamos que nada daquilo poderia acontecer, carnaval e tudo mais, né? E aconteceu, sem absolutamente tomarem nenhuma providência. Pelo contrário, fecharam os leitos. Então, o turismo, nós estamos solicitando todas as entidades, a prefeitura tem onde era hoje que é o hospital de campanha, onde era o Hotel Parque da Costeira, ali tem 330 apartamentos, ali poderia ter 660 leitos pelo menos. Né? Então o governo precisa fazer alguma coisa, a prefeitura, a gente precisa agilizar, que são vidas e vidas, vidas dos nossos funcionários. Né? Nós temos hoje uma camareira deixou de ir trabalhar porque o marido está no UTI. Qual estado, condição psicológica que uma mulher dessa tem que trabalhar? Não tem. Mesmo assim, o emprego dela está em jogo, porque eu não sei se vou tê-la amanhã na condição que está hoje. Hoje, especificamente o dia de hoje, a hotelaria de Natal, ela está com ocupação aí, otimistamente falando, de 20%, 30% no máximo. É mesmo? Não paga os custos, não consegue pagar. E do que tudo que você falou aí, eu gostaria de dar uma reforçada num quesito que a mim, como cidadão, independente do trabalho de comunicação, me chama muita atenção, que é o seguinte: todo mundo é convidado e convencido a votar, né? Em vereadores, em deputados estaduais, deputados federais, senadores e tal. E conforme o grau de complexidade, conforme o grau de importância, você mede o grau de complexidade e, teoricamente, do peso dessa representatividade. E no meio dessa crise inteira, eu convido você, amigo ouvinte, o espectador do YouTube, a me dizer o seguinte: você percebeu ações de algum dos 3 senadores nossos do Rio Grande do Norte em alguma coisa? O turismo é extremamente importante, dá para estar trazendo dados aqui muito convincentes, mas você percebeu algum senador dos 3, você se sentiu representado ou atuado por você numa ação efetiva em prol do Rio Grande do Norte? Você sentiu alguma coisa? Não. Alguém na bancada sentiu? Pergunta você, algum deputado federal da bancada, você também percebeu algum movimento no sentido de colaborar, ou de chegar junto no segmento, ou de pedir a palavra, pedir a tribuna ou da Câmara ou do Senado e se manifestar nesse? Alguém percebeu isso em algum segmento? Estou falando assim, o turismo é extremamente importante, mas estou falando assim, o grau de ausência é absoluto. É numa escala mudo, é absolutamente, é zero. Se eu não estou percebendo, não quer dizer que não tenha tido. Eu estou perguntando a você, alguém sentiu isso em algum momento? Mas, Filito, eu quero dizer a você que vocês não precisam sentir. Eu, como representante de entidade, absolutamente nenhum deles chegaram ao turismo, aos seus representantes, às entidades, para pelo menos perguntar se já quebraram tudo, se já faliram, né? Como pode ajudar? Se um dia vão abrir ou não. Né? Se quer entender. Você vê como eu fechei o meu hotel e coloquei um tapume ali. E você... a sensação, Filinto, é de falência, de incompetência total. E é aquela coisa que somente à base de remédio a gente ficava. Porque e nós estamos falando de uma operação sua, né? Que é emblemática. As suas operações são emblemáticas para a cidade. Então, porque seus hotéis são extremamente bem operados, não é nenhum agrado a você, realmente é uma operação diferenciada, especial, ou seja, são icônicas.
E era de alguém chegar e dizer assim, meu amigo, pelo amor de Deus, não feche seu estabelecimento ou não faça isso, porque você está seguramente entre o top 10 aqui de percepção turística de equipamento. Mas a gente tem que anunciar o adiamento da Voz do Brasil, voltamos em seguida, que tem muito mais papo com Abdon e outras notícias também. Não sai daí, quem volta já já. De acordo com a Lei número 13.644/18 de flexibilização da Voz do Brasil, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 9 horas. ZYD 517. FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Estamos apresentando Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Repórter 98. Estamos de volta, Danilo. Antes que venha outro caramba, fala aí do YouTube, Danilo. Traz o pessoal aí. Tem pergunta, inclusive, do YouTube para Abdon. Então faça. Vai lá. Pode não, deve. O vai. André Luiz Sabino aqui está querendo a opinião de Abdon Gosson, o que ele tem a dizer sobre o fechamento do shopping do artesanato de Natal. Mais um golpe aí no turismo, né, Abdon? É um golpe no turismo, mas aquela área, ela depende do plano diretor. Todos nós sabemos, né? Também. Bem uma área que vem Que é outro completamente... calo para o turismo também. Exatamente. É a ausência outro do plano calo diretor. para a cidade como um todo. A gente fala a orla mais feia. Não é a mais feia, né? É a mais abandonada. É a mais deplorável possível. Algum de nós aqui, ou dos ouvintes, inclusive do que está fazendo a pergunta, tem algum prazer de passear pela Praia do Meio, Praia dos Artistas? Verdade. Não tem. Agora, quem é que Não é? quem é que tem Ou seja, uma beleza natural naquela escala versus o tipo de exploração que a gente se depara ali? Totalmente abandonado. Plano Não tem diretor tem que exploração passar. nenhuma. Né? Então o plano diretor ele precisa O ser novo plano visto, diretor. não é para fazer ali prédios com 10, 15, 20 andares de forma alguma, pelo contrário, hoje em dia isso abandona, espanta o turista, mas no local onde ele está já era previsto, ele vinha lentamente, né, sendo definhando. E tudo que abrir ali, tudo que for aberto ali, com qualquer essa regra daquela agora, área, quebra. Vai quebrar, não vai ter continuidade. Então, realmente dói muito. Mais uma vez eu vou utilizar o termo do começo. São pais, mães de família, pessoas que poderiam estar não só trabalhando com suas lojas, atendendo os turistas, como pagando impostos e gerando emprego. E a gente tem mais um equipamento perdido para o turista que aqui chega. Péssimo isso para o turismo. Verdade. O Reginaldo Miguel pergunta aqui uma coisa específica do governo federal. Eu vou arredondar a pergunta para tudo. Como o segmento, como a BIH enxergou e enxerga a participação em cooperação da Prefeitura do Natal, do governo do estado e do governo federal, dos entes públicos de uma maneira geral? Que tipo de colaboração ou que tipo de acalento foi promovido ou se foi percebido por parte a nível de governo federal, antes da pandemia nós iríamos ter um incremento significativo pela forma e a conduta como estava sendo preparado não só o Ministério do Turismo, como a própria Embratur. Certo. Né? A Embratur estava sendo preparada para ser uma empresa talvez de economia mista e os países não, qualquer produto que não aparece, ele não é visto e não é lembrado. Sim. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a Argentina gasta 100 milhões de dólares por ano em propaganda, em feiras internacionais, essas coisas, que é muito pouco. Né? No país, o Brasil gastava 8 milhões. 8 milhões. Né? A Argentina gastava quanto? 100 milhões. Minha nossa. O México, que é um país muito próximo do Brasil, o México recebe 33 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe há mais de 10 anos 6 milhões. E não sai disso. Ou seja, por que não sai? Porque precisa de investimento. Para vender qualquer produto, eu preciso ter a garantia de que aquilo presta. Precisa ser despertado e convencido nas pessoas. E sentir segurança, sentir firmeza. O Nordeste do Brasil é a segunda opção hoje depois do Caribe. O Caribe é a primeira opção para o europeu. O europeu já foi demais ao Caribe. Cansou do Caribe. E o Nordeste do Brasil é uma excepcional opção para os próximos 10, 15, 20 e 30 anos. Está tudo nas nossas mãos.
Mas nós precisamos do apoio do governo federal, estadual, municipal para ter essas ações. Isso estava desenhado na pandemia Estava e depois... desenhado e, infelizmente, nesse momento, o turismo no mundo parou. Né? O turismo que acontece hoje é o turismo regional, que a gente tem visto, vocês falam aqui na bancada, final de semana, você chega uma sexta-feira na Pipa, em Gostoso, tá cheio, né? Mas na segunda-feira tá vazio. Tá vazio. Né? E o mês é quarta, quinta, mês tem 30 né? dias. Tem paga a conta, né? E o mês não é só de 8 dias, né? 8 ou 10 dias. Então, com relação ao governo estadual, também estava sendo programado um trabalho para a divulgação do nosso destino, alguns incrementos de serviços, mas a própria secretária nossa, Aninha, ela fez uma divulgação há meses atrás que o governo vai colocar 12 milhões para divulgação do turismo regional. Nunca aconteceu um valor porte, nesse porte, né? Mas para podermos mostrar que o nosso destino é seguro, é tranquilo, seguro em termos o corredor turístico, os nossos hotéis, os nossos receptivos e tudo mais. Com relação à prefeitura, eu quero aqui parabenizar nesse microfone a atitude do nosso prefeito de acreditar fortemente no turismo. Ele tem dito ao turismo, a todos que fazem o turismo, acreditar no turismo. E ele precisa fazer muito. Em pouco tempo ele vai ter que fazer muito, porque o turismo do nosso estado e da nossa cidade vem sendo destruído por todos os governantes que passaram por aqui, né? E quando você destrói uma coisa, para você reconstruir não é da noite pro dia, mas para destruir é rápido, não é assim? A manutenção então, qual é a sala de visita do turismo da cidade de Natal? Ponta Negra, né? Qual é o destino Pipa? Para chegar a Pipa, aquela estrada é terrível de noite, se você for, né? Voo chega de madrugada, aquilo é um absurdo, você ir na estrada daquela sem iluminação, sem placa, né? Você não sabe nem para onde está indo. A gente não pode desrespeitar aqueles que chegam aqui para deixar o seu dinheiro por livre e espontânea vontade para sustentar essas pessoas, não é? Normalmente, quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente recebe na sala de visita. Meu quarto pode estar todo bagunçado, o meu banheiro quebrado, mas a sala vai estar bonitinha, né? Arrumada. Então, qual é a sala de visita do turismo? É o corredor turístico. Qual é o corredor turístico? O acesso do aeroporto até a Pipa, até Gostoso, até Natal. As pessoas o turista é assaltado para quando ele vem a Natal. Qualquer um de nós, se quisermos embarcar no voo da madrugada, a gente vai, mas vai com a mão no coração, você sabe disso. Não é? Por ausência de uma ou duas viaturas com aquela lâmpadazinha rodando ali, aquilo já faz uma diferença impressionante. Se o policial tiver só com algema dentro da viatura, já serve demais. E nem isso muitas vezes não, quase nunca tem. Então, são pequenas ações que precisam ser tomadas por parte dos governantes estaduais, municipais, para que a gente garanta a efetividade de uma qualidade de turismo que aquele que chega aqui diga, eu vou para Natal, porque Natal primeiro é seguro, é tranquilo, lá eu sou bem entendido, a nossa gastronomia é excepcional, um dos estados que tem a melhor gastronomia no Nordeste é o nosso, isso é verdade. A nossa hotelaria é de primeiríssima qualidade. Diferenciada, verdade. Nós temos bons serviços, os nossos ônibus de receptivo, as vans, maravilhosos. Os nossos guias, a gente muitas vezes não tem oportunidade, o nível dos guias são maravilhosos. Os passeios de bug, os bugueiros são atenciosos e conhecem tudo. Ou seja, todos que aqui chegam, por isso que até hoje, quando se faz qualquer pesquisa, os turistas adoram e amam o nosso destino. Mas nós precisamos que o nosso governo realmente chegue mais próximo nessas ações que são comuns não só ao turista, como a nossa população, a nós residentes. Tem uma pergunta aqui de Antônio Júnior que eu acho pertinente, até vislumbrando aí a retomada do turismo. Se discutiu na Câmara há algum tempo a questão de se liberar cassino, né? A legislação flexibilizar para que a gente tenha estrutura de cassino para atrair turista. Isso, o que é que você acha disso? Acha positivo? É alguma coisa que pode agregar valor, que pode agregar fluxo e economicamente também impulsionar o turismo de alguma forma?
O cassino no mundo inteiro, ele não é aberto, assim, não é qualquer lugar, qualquer cidade, né? É tudo bem normatizado, né? Mesmo a cidade de Las Vegas, isso, né? Nevada, estado ali na Nevada, Flórida, somente... na reserva indígena, na área indígena. Lá isso. que tem. E você chega hoje na cidade de Macau, na China. Sim. Macau hoje é uma Las Vegas pura. O cassino, ele traz muito turista, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com o cassino. Principalmente a população brasileira, que ela não é esclarecida para frequentar cassino, né? O cassino é bom demais para um hotel como o meu, ele vai ficar cheio, mas a gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar no contexto como um todo, pelo lado social também. Então aquele brasileiro que porventura ele pega o 13º dele, ele pode entrar no cassino e gastar todo. A cidade de Istambul, na Turquia, pode ter cassino, mas só entra os estrangeiros. O cidadão turco lá não entra. O que está dizendo então, só exatamente isso. Tem que ter cuidado. Tem que ter as normativas todas definidas para não haver, com uma legislação rigorosa, minimizar o risco dentro de cidades ou regiões específicas. Por exemplo, aqui no nosso estado, pegar uma praia mais distante, um lugar, e ali podem ter grandes hotéis cassinos. Polo lá e deixar o polo, exatamente. Aí com certeza vai funcionar. Agora, qualquer lugar e abrir em qualquer destino, isso não pode, tem que ser pensado. Perfeito. Já vem algumas décadas sendo aventado esse assunto, e é de vital importância para o crescimento do turismo cassino. Abdon, em relação a BIH e as outras entidades do turismo, outras entidades empresariais, soltaram inclusive uma nota alguns dias atrás sobre as medidas tomadas pelo governo do estado e pelas prefeituras, né, pela Prefeitura de Natal e outras prefeituras, as medidas de restrição nesse momento da pandemia. E que Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho foram e quase que obrigaram as prefeituras também a referendarem um decreto. Eles recomendaram, né, uma recomendação que parece obrigação. Qual a sua opinião aí sobre essas medidas? O que é que você acha que deveria ser feito nesse momento de pandemia? E qual o tamanho do prejuízo que mais essas medidas vão causar para o turismo do estado? Então, essa nota foi soltada pela FEComércio, pela ABIH, que é a associação que eu represento dos hotéis, né? A ABAV dos agentes de viagem, o Sindicato de Turismo, a Câmara de Turismo da FEComércio, a Brasel, principalmente a Brasel, logicamente, e todas as entidades. O que é que acontece e o que nós colocamos lá para que fique claro? Com uma atitude repentina dessa, né, prejudica aquilo que eu falei a vocês, o turismo fortemente, os bares e restaurantes que estão tentando também sobreviver, essa é a palavra de ordem. Aonde vocês chegarem, que for hotel, bar, restaurante, que estiver vivendo de turismo, qualquer dinheiro que entrar é para tentar sobreviver. E aí vem uma norma dessa, de uma hora para outra, tudo fecha às 10 da noite. Mas tem muitos bares, muitos restaurantes que estão seguindo com muita rigorosidade essas normas. E não se tem conhecimento de bares, restaurantes, principalmente hotéis também, mas eu estou falando aqui em hotéis porque é o meu ramo, né? É a quem eu represento. Mas bares e restaurantes que as pessoas tenham sido contaminadas para aqueles bares e restaurantes que obedecem com rigorosidade as normas e os protocolos de higienização, limpeza e distanciamento. Todos que eu frequento, eu vejo o respeito absoluto aos protocolos. Exatamente. Todos que eu frequento, eu vejo isso. Eu tenho um restaurante, o La Brasserie de Lamé, e lá o nosso maître, você pode implorar para ele colocar mais uma mesa. Ele não coloca. Eles são de uma rigorosidade impressionante. E é o certo. Em termos de respeito. Porque pode realmente também um cliente daquele se revoltar com uma atitude dessa e pode fazer uma denúncia, chamar a polícia, alguma coisa, fechar e aquilo ali, né, toma proporções maiores. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Um decreto desse, ele prejudica os que estão seguindo com rigorosidade. E com muita dificuldade. A nossa solicitação é que o governo, a prefeitura e, se puder, com a ajuda das entidades do turismo, possamos fazer um trabalho de educação, de fiscalização rigorosa naqueles que desrespeitam. Esses aí precisam ser fechados. Eles não podem, essa minoria não podem prejudicar a grande maioria, né? Então essa é a nossa intenção maior, não de manter aberto
só pensando no comércio como um todo, né? Mas mais uma vez eu digo a vocês, eu vou dar o exemplo também que eu tive aqui dentro do nosso restaurante. Quando antes dessas normas e desse decreto sair, de todos eles, pessoal, nós não sabemos nem se vamos ter esse restaurante mais aberto nos próximos dias. E se voltar a fechar, nós vamos dispensar vocês, vamos botar pra rua de novo, é óbvio. Se não entra ninguém. Como é que você então, vai... a situação é muito difícil para a população, né? É muito grave o que está acontecendo aí, faltando leitos. Então, a nossa solicitação é que os governos municipal e estadual se juntem. Não, isso não é momento de discussão nem política, né? Concordo. Como fica uma pessoa aí, ontem apareceu aí, né, do comitê científico dizendo que 90% tomou ivermectina ou não. Se tomou ou não tomou, isso não me interessa como cidadão. Isso não me interessa. Prestar um serviço que é desconstruir as coisas Exatamente. de um para o outro, do nós outro para precisamos resolver o inimigo problema comum, que está aí junto a todos nós. Exatamente, né? é isso mesmo. Então, nós temos condição de oferecer um número maior de leitos. Precisamos, aí, junto com os nossos representantes a nível federal, junto com o governo, que a gente aumente o número de leitos para que a nossa população tenha mais tranquilidade e a gente não, daqui a alguns minutos, a gente ter os números de mortes de novo e uma contaminação maior. Então, nós não queremos absolutamente que fique tudo aberto. Filinto sabe, vive também de eventos, sabe disso, ou seja, tudo tem que ser dentro dos protocolos, com rigorosidade, e a gente precisa mostrar àquele nosso cliente que ele está seguro ali, porque se ele não tiver, ele vai uma vez e nunca mais volta, e talvez ele denuncie. E a rede social é muito rápida. Então essa é a nossa solicitação, e nós estamos nos propondo ajudar também a nível municipal e estadual no que for possível, todas as entidades, para que a gente possa diminuir um pouco esses problemas que estão acontecendo. Abdon, e quem é que está ouvindo o clamor e a dor de vocês? Porque pelo que eu estou observando, você está passando por uma situação, o setor, né, que você falou aqui, 20% não paga o custo dos operadores do turismo aqui no Rio Grande do Norte. Uma taxa de ocupação na ordem de 20% não paga o custeio da operação. É isso que dá, ou seja, prejuízo. Quem é que está ouvindo vocês no âmbito de governo e município? Ou não estão? Receberam vocês para, nós vamos fechar o comércio a partir de 22 horas, vocês concordam ou não concordam? Qual é o fórum? Vocês estão participando de alguma mesa com esses poderes? Quando vem um decreto desse, o turismo não é ouvido, existe um comitê científico. E o que o comitê disser é o que vai ser feito, né? Não estou falando aqui mal de comitê de nada, né? Mas sempre por trás existem milhares e milhares de pais e mães de família. Ou seja, qualquer determinação, qualquer conduta que saia dessa normalidade, ela precisa ser discutida e ela precisa ter ajuda da sociedade, dos empresários e dos seus colaboradores. Isso deve ter, é o que nós pensamos. Então, com relação a essas decisões, o turismo, aqueles que fazem o turismo, eles não têm sido ouvidos. Agora, nós precisamos aqui pontuar, no ano de 2020, nós conseguimos, junto com o governo do estado, uma isenção não, o pagamento da conta de luz para a COSER. A isenção de ICMS na conta de luz, não foi Estamos conseguindo uma redução no ICMS, na alíquota. Estamos solicitando, inclusive nesses dias agora, já estamos indo conversando desde o ano passado com o prefeito, uma redução no IPTU. Entenda, eu passei a viver mais na minha casa e todos vocês por conta do lockdown que teve. Sim. Mas os hotéis estavam fechados, sem absolutamente ninguém lá dentro. Sem utilidade nenhuma. Houve um lucro cessante. Exatamente. Uma redução, uma renegociação do ISS que a hotelaria paga muito, o turismo paga muito forte ao nosso município, para que nós possamos sobreviver. A realidade, Felinto e todos vocês, é que há uma expectativa ainda de 30%, 40% daqueles que estão no turismo nos próximos anos não estarem mais atuando. Olha a importante informação que ele está passando. Pela dificuldade. O presidente da BIH
sinaliza a possibilidade de 30% a 40% das operações ligadas ao segmento de hotelaria encerrarem suas atividades num destino, numa cidade e num estado que se intitula como premissa básica de percepção o turismo. 30% a 40% fecharem as portas. Confere, Abel? Exatamente. Sabemos, porém, Filinto, tudo tem que ter uma luz no fim do túnel. Tem que ter. A gente não pode viver do pessimismo, não há um né? bem que dure para... Não é um mal um bem que dure para sempre e um mal que não se acabe, né? Não há mal que dure para sempre, nem felicidade. Isso, pronto. Pois não, Abel. Porém, o que precisa chegar rapidamente é o que o mundo quer, é a vacina. Vacina. A vacina chegando será a solução de tudo. Né? A população não aguenta, nós brasileiros não aguentamos mais ficar dentro de casa. Qualquer outra né? Ninguém aguenta. E aí as pessoas vão voltar a viajar, o que em 1 ano e meio ou mais ficou a população do mundo. E será um movimento jamais esperado pelo turismo mundial. E nós vamos precisar nos estruturarmos aqui para poder aproveitar esse momento que virá. Estrategicamente se posicionar da forma adequada. Quem vai chegar vivo, ou seja, quais as empresas vão chegar, né? Sadias lá na frente, a gente não sabe ainda. Porque a situação ainda não da vacina não vai ser da noite para o dia, né? Eu vi que saiu há pouco tempo aí, a partir de segunda-feira, maiores de 90 anos que vão começar aqui, 85 anos a partir de segunda-feira. Acima de 85. 85 anos, né? E aí, mas se essas vacinas chegarem rapidamente, aí milhões e milhões, quem sabe se a coisa não vai melhorar. A gente precisa ter um otimismo. Eu venho dizendo isso, eu também trabalho aí na área de agência de turismo, a situação é muito difícil. O brasileiro, uma agência de turismo, ela vendia um pacote caro para uma pessoa que ia a Paris, nos Estados Unidos, no euro, no dólar. Hoje está vendendo 2, 3 noites em Pipa, em João Pessoa, por 180, 200 reais. E como é que você vai sustentar o salário daquele seu colaborador que ganhava um valor maior? O modelo de negócio foi montado dentro de uma premissa de arrecadação. E hoje é completamente... Estão todos querendo sobreviver. Estamos querendo sobreviver para não fecharmos as portas. O turismo, como um todo, fortemente prejudicado no mundo inteiro, não poderia ficar por fora o nosso estado que vive do turismo. O setor aguenta esses 14 dias anunciados fechando às 22 horas? O setor vai ter que se adaptar. Essa é a realidade. Eu tenho um restaurante e estamos abrindo às 7 da noite, 19 horas, mas quando der 21h50, senhor, peça a sobremesa aí, senhor, porque tem que... a conta, mas nós precisamos fechar o restaurante às 22. Né? Essa é a realidade. As pessoas, pelo menos ainda, não chegou a notícia de não poder mais abrir. Isso é uma boa notícia. Os músicos podem tocar. O que é que custa? Eu tenho um restaurante, o cara tocando piano. Qual o mal que aquele cidadão faz? Né? Tem muitos bares e restaurantes que colocam voz e violão. Isso foi revisto, né? Graças a Deus isso foi revisto. Verdade. Isso é bom, chama-se bom senso. Verdade. Agora a gente não pode permitir aqueles que não respeitam os bares, restaurantes e similares, seja lá qual for, que eles estejam desacatando. Exato, tem que ter o rigor da lei. E por não ter tido o rigor da lei, vocês estão pagando o pato. A gente está pagando o pato por isso, exatamente. Sempre a ausência do poder público. Essa é a palavra. Hoje a pasta comercial final está mais longa em função do futebol que nós tivemos hoje à tarde aí, com a América ganhou quanto? 2-1? 2-1 para a América e ontem deu 2-0 para o ABC, não fez? 2-0 para o mais querido. Gol de pênalti do América hoje, fez 2-1. Por falar em futebol, tem muita gente no YouTube perguntando qual o meu placar do jogo de hoje, Flamengo e... Quem Danilo vai zicar hoje? Danilo tem uma especialidade. Tudo que ele fala dá errado. Olha o campo de boca, olha o quem vai ser campeão brasileiro? 6 a 7 pessoas. Tá, então diga aí, quem vai ser o campeão brasileiro? O Flamengo vai ser campeão. Vai ganhar o jogo ou o Internacional não vai ganhar? Eu acho que o Flamengo ganha, né? Flamengo e São Paulo, qual é o palpite? Rápido. Acho que o Flamengo ganha. Flamengo ganha. E o outro jogo lá, Inter contra quem é Internacional? Acho que o Inter ganha também. Acho que Inter e Bahia é bem... Corinthians. E Corinthians. O time do Corinthians é bem fraquinho esse ano, né? Empatou com o Vasco de 0-0. Fala sério. Aí é a unidade de medida de valor de ruindade mesmo, viu? Mas acho que os dois clubes que estão na liderança vão ganhar os jogos hoje. Queria agradecer a presença sempre inteligente e preparada de Abdon Gosso aqui conosco e lamentar que a pandemia nos privou da comemoração do aniversário de Abdon em janeiro, que é uma festa fenomenal, todos os anos, espetacular. Abertura do verão. Abertura do verão. E o mais bacana dos convidados de Abdon é o seguinte, os amigos vão com só assim, que a família é que mais dança, curte, vai e vem, é um negócio engraçado, é engraçado. Família grande.
Abdon, brincadeiras à parte, o carinho sempre presente, amigo. Agradecer a sua presença, o microfone é seu para suas despedidas. Eu quero agradecer aqui a participação nessa mesa aqui com Cristiano, Danilo, Mulatinho e você, que é sempre um prazer, é um nível maravilhoso de diálogo, né? E que dizer que o turismo está sempre de portas abertas. Os países que passaram por aquela recessão profunda na economia de 2008, os que se saíram melhor foram os que tiveram o turismo na sua linha de frente, porque o turismo ele precisa de pouco investimento, o retorno é imediato, é rápido, e o empresariado quem faz o seu grande investimento e o trabalho, né? Então nós não podemos abandonar isso. O nosso destino é turístico. Vamos pensar no turismo, que é bom aqui para a rádio, é bom para o jornalista, é bom para todos. É verdade. Tendo muita gente deixando dinheiro, a economia cresce. E ela chega rápido, esse dinheiro chega rápido por livre e espontânea vontade. Agradeço imensamente, uma boa noite a todos, aos seus ouvintes e telespectadores. Obrigado, Abdon. Cristiano Medeiros.